Bom dia, como é que vocês estão? Eu indiquei na aula passada, última quarta-feira, uma atividade através do Google Forms. Eu espero que todo mundo tenha resolvido. E nessa aula nós vamos corrigir essa atividade. Atividade que tinha como conteúdo receptores elétricos. Então vamos corrigir a atividade. Esse é o momento que você vai pegar seu caderno, buscar as anotações que você fez, as suas respostas, para você corrigir, corrigir seus erros, reforçar seus acertos, porque você pode ter encontrado a mesma resposta de uma maneira diferente da que eu encontrei. Você vai encontrar, então você vai saber de uma outra maneira de chegar à mesma resposta. Você vai reforçar seus acertos. Então, preste atenção, pega seu material aí, o vídeo já está gravado, você tem a liberdade de assistir com calma, pausando, sempre que você achar necessário. Vamos à correção da atividade, tá certo? Vamos lá. A primeira questão, gente, a sequência que está da correção que eu estou fazendo aqui, necessariamente não é a mesma da sequência do que foi apresentada das questões no seu gabarito, no seu formulário. O Google Forms ele acaba embaralhando as questões para cada pessoa que responde esse formulário. Então preste atenção na correção para você identificar qual é a questão que eu estou fazendo, me referindo, e qual é a questão que você resolveu, porque não é a mesma sequência. A minha primeira questão aqui pode ser a sua última, pode ser a sua terceira, a sua quarta questão, tá certo? Só para explicar isso aí, preste atenção na correção. Vamos lá. Um motor elétrico percorrido pela corrente elétrica de 10 A transforma 80 watts de potência elétrica em mecânica. Calcule a F100. Quem é F100? A força contra-eletromotriz desse motor. É a tensão que ele vai utilizar para fazer o eixo desse motor girar. Então, a gente sempre anota os dados da questão, foi que a questão me ofereceu, ele me deu a corrente 10 A, a potência útil 80 watts. Essa é a potência útil, é a potência que ele vai usar para transformar a energia elétrica em energia mecânica, tá certo? Então, anotei os dados, analisei que está tudo no padrão, unidade correta de corrente elétrica 1 ampere, unidade correta de potência é o watt. Então, se eu anotei os dados, tá tudo no padrão, tudo corretozinho, eu sei quais são as fórmulas que eu vou utilizar, eu vou só substituir na fórmula, na equação e, é claro, fazer a matemática necessária. Tem que saber subtrair, somar, dividir, tirar raiz, fazer potência e tudo mais. Então, essa equação para calcular a potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente elétrica. A potência útil não foi dada, vale 80, a corrente vale 10. Como eu quero encontrar quem é a força contra a eletromotriz, eu vou isolar ela de um lado da equação. Então, eu vou passar esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a força contra a eletromotriz é 80 dividido por 10. Eu posso cortar esses zeros. 8 por 1 dá 8. Então, 8 volts é a resposta correta aí. É a força contra a eletromotriz. Eu não tenho aqui qual é a alternativa correta que deveria ser marcada, mas você procura na sua atividade aí. Se você marcou a alternativa que tem 8 volts, se acertou, se não marcou, você só corrige aí. Não tem problema algum em saber qual era a alternativa correta. O importante é a gente saber a resposta correta, que é 8 volts, tá certo? Então tá aí, resposta correta, 8 volts é a força contra-eletromotriz do motor elétrico aí em questão. Vamos para a próxima. Acelerar um pouco para não ficar um vídeo muito grande, ficar complicado para eu subir no YouTube, também para você assistir um vídeo muito grande e até maçante. Então vamos lá. O motor elétrico recebe do circuito uma potência de 800 watts sobre DDP de 100 volts e dissipa internamente uma potência elétrica de 320 volts. Ele deu três aí informações importantes. Calcule a força contra a motriz E, resistência interna R. Esse linha, gente, é só para diferenciar,
porque a simbologia, os termos são os mesmos do gerador. E' é a força contra a automotriz, R' é a resistência interna do receptor. Então ele quer saber a F100 e a resistência interna desse motor aí. Anotei os dados. Ó, essa DDP que ele está sobre a DDP é a DDP que ele recebe, que lhe é fornecida pelo circuito externo. O linha vale 100 volts. PF é a potência fornecida, ele recebe do circuito, é a que lhe é fornecida, 800 watts. A potência dissipada, 320 watts. Então, ó, nós temos a potência fornecida e nós temos a tensão fornecida. Vamos calcular quem é a corrente elétrica, para a gente poder calcular a potência, para a gente poder calcular a resistência interna e F100, a gente precisa dessa informação. Primeiro a gente precisaria saber quem é a corrente elétrica. Então, PF vale, a potência fornecida vale 800, U vale 100, eu quero isolar o I, vou passar aquele 100 que está multiplicando e dividindo, posso cortar esses zeros aqui, 8 por 1 dá 8. 8 ampere é a corrente que percorre aí esse motor elétrico. Porque eu calculei U e porque eu precisaria calcular I para resolver o que realmente a questão pede, que é a resistência interna e a F100. Observa aqui, ó, com a equação da potência dissipada, eu tenho a potência dissipada. Eu quero encontrar R'. Se eu não tenho I, eu não consigo resolver. Eu não posso resolver uma equação com duas variáveis. Por isso que primeiro eu calculei a corrente elétrica. Então, substituir aqui. Potência dissipada vale 320. A corrente que eu acabei de calcular vale 8. PD é R e ao quadrado. Então, 8 ao quadrado dá 64, não é isso? Esse valor aqui ó, dá 64. Vou isolar o R, vou passar 64 dividindo. 320 dividido por 64 dá 5. 5 ohm é a resistência interna do motor elétrico, certo? Essa é a primeira variável que eu queria determinar, resistência interna. Agora eu vou calcular a força contra a eletromotriz. Vou utilizar a equação do receptor. U vale 100, a questão me deu. Resistência interna, acabei de calcular, vale 5. E a corrente elétrica eu calculei primeiramente, vale 8. Então tá aqui. 8 vezes 5, isso aqui dá 40. Eu quero isolar o E, esses 40 está positivo, passa para o lado negativo, subtraindo. 100 menos 40 dá 60. 60 o quê? 60 volts. Então essa daqui é a F100, a força contra a automotriz do receptor, do motor elétrico ou do receptor elétrico. Então tá aí as respostas da segunda questão aqui nessa minha sequência. F100 vale 60, resistência interna 5. Tá certo? Então a sequência foi essa. Calculei a corrente elétrica, depois calculei a resistência interna e por último calculei a força contra eletromotriz. Essa foi a sequência. Next. O motor elétrico está ligado a uma DDP de 110 volts. Verifica-se que ele é percorrido por uma corrente de intensidade de 55 A com o eixo bloqueado e de intensidade de 20 A em rotação plena. Determine a F100 e a resistência interna. Observa aqui, ó, eu tenho duas situações para esse motor elétrico. Eu tenho uma primeira situação onde ele está com o eixo bloqueado por um freio qualquer, e eu tenho uma segunda situação quando ele está em rotação plena. Então, ó, quando ele está nas duas situações, ele está ligado a uma DDP de 110 volts, é aquele que está ligado no circuito. E agora eu tenho a seguinte situação. Eu chamei de uma corrente 1 na primeira situação. E 1 vale 55. Chamei de 2, é a segunda situação, quando está com o eixo girando, vale 20 A. Então, como eu havia comentado, nós temos a situação onde um motor elétrico, quando ele está com o eixo de giro freado, ele vai ter potência útil zero, vai ter força contra a automotriz zero nessa situação. E o que acontece? Ele passa a funcionar única e exclusivamente como resistor elétrico. Então, qual é a equação que a gente vai utilizar? Qual é a equação do resistor? É a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I.
Só que agora é meu U', R' e I1. Por que I1? Porque essa é a corrente quando ele está com o eixo bloqueado. Tá certo? Utilizei 55. Por quê? Por que não utilizei 20? Porque 55 foi a corrente medida na situação de eixo bloqueado. Então, U vale 110 e 1 com eixo bloqueado vale 55. Vou passar 55 aqui dividindo. 110 dividido por 55 dá 2. Então, 2 ohm é a resistência interna desse motor. Independente. Lembra que esses valores são constantes. Independente se ele está com eixo bloqueado ou não, a resistência dele vale 2 ohm. Agora eu vou calcular, utilizando a equação do receptor, a força contra-eletromotriz, que é outra constante dele. Então, o motor elétrico, a equação do receptor, U' é igual a E' mais R' vezes I2. Por que I2? Porque essa é a corrente que foi medida quando ele funciona realmente como um receptor elétrico. O eixo do motor está girando. U' vale 110, R' vale 2, acabamos de calcular, e 2 vale 20. 2 vezes 20, isso aqui dá 40. Eu vou passar esse 40 que está somando para o outro lado, subtraindo. 110 menos 40 vale 70 volts. Então, essa é a força contra-eletromotriz do resistor. Observe, só uma que pode ter ficado estranho para vocês. Eu estou dizendo aqui que o receptor tem duas constantes, que é a resistência interna e a F100. Aí, nesse caso, quando a gente está funcionando como um gerador, um resistor, a F100 vai zero. Aí você pode se perguntar, mas não era constante? Sim, é constante as características dele próprio. O elemento, o motor elétrico, ele tem essas duas constantes. Resistência interna 2 e F100 70. Ele tem essas constantes. Agora, quando eu freio ele, aí já é outra situação. Vai variar, vai para zero. Porque não está mais sendo motor elétrico. Mas ele motor elétrico foi transformado, entre aspas, no resistor. Com isso, a sua potência, a sua F100 vai para zero. Mas continua sendo, se eu tirar o freio, ele vai voltar a ser um motor elétrico e ele vai continuar com essa constante. 70 F100, 2 resistência interna, tá certo? Então, só para deixar isso claro. A F100, ela é constante, não vai mudar. Mudou quando ele se transformou num resistor, tá certo? Enquanto ele é gerador, ele é receptor, ele é motor elétrico, continua sendo 70. Só para deixar isso aí claro. Então tá aí as respostas. Resistência interna 2 ohm, F100 70 volts. Então tá aí resolvida a questão na minha sequência aqui, questão 3. Vamos para a próxima questão, na minha sequência, questão 4. Vamos lá. Um motor elétrico de resistência 2 ohm é ligado a um LDP de 100 volts. 2 ohm é a resistência, a LDP é 100 volts. Constata-se que o motor é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Letra A, determine a F100 do motor. Letra B, a potência elétrica dissipada. Anotei os dados aqui, tal. Vou calcular a F100. Vou calcular a F100 com a equação do receptor. U', que é a DDP que lhe é fornecida pelo circuito externo, vale 100. A resistência interna vale 2 e a corrente vale 5. 2 vezes 5 dá 10. Esse 10 está somando, passa por outro lado subtraindo. Resistência a F100, a força contra a automotriz de 100 menos 10 vale 90. Lembrei agora de comentar, como eu já havia dito no vídeo de explicação do conteúdo, a força contra a eletromotriz é sempre menor do que a DDP fornecida, porque a DDP fornecida é igual a DDP que ele usa para funcionar mais a que ele perde. Isso aqui é uma soma, então o valor de U tem que ser sempre maior. Na letra B, ele quer a potência dissipada. A potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. R vale 2, corrente vale 5. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 2 dá 50 watts.
Tá aí, letra B, calculado 50 watts potência dissipada. Questão fácil, não é? É, muito fácil para vocês. Vocês são demais. Essa questão, com toda certeza, para vocês foi bastante fácil. Vamos para a questão um pouco mais difícil, tá certo? Não sei se quem tinha conseguido resolver essa questão aí corretamente. Quem tinha conseguido, comenta lá, deixa lá nos comentários. Mas fala a verdade, não minta pra mim não, Deus está vendo. Vamos lá, questão um pouco mais difícil, mas também nada demais, vocês conseguem resolver tranquilamente, eu tenho certeza disso. O motor elétrico tem força contra a eletromotriz 100 volts. Ligado a uma DDP de 110 volts, o motor dissipa internamente a potência de 20 watts. Determine a resistência interna do motor e a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Então, ó, anotei aqui as informações que nós temos. Nós temos a F100, a DDP fornecida e a potência dissipada. E ele quer saber a partir disso aí, resistência interna e corrente. Vamos, não sei se você encontrou a mesma resposta de outra maneira, mas vamos à sequência que eu fiz. Primeiramente, o que foi que eu fiz? Ó, a partir desses dados que eu tenho, eu substituí os valores na minha equação do receptor. U vale 110, F100 vale 100, vezes RI, que é o que eu vou encontrar. Substituindo os valores, olha o resultado que eu encontrei. Como eu vou isolar RI, que são os valores que eu não tenho, que eu vou encontrar lá no final, eu passei esse 100 que está com valor positivo aqui, passei para o outro lado negativo. Então, RI vale 110 menos 100 vale 10. Então, RI, a resistência vezes a corrente, vale 10. Vale 10. Eu chamei essa daqui de equação 1. Observa que eu não posso resolver ainda essa equação. Eu não sei quanto vale R, quanto vale I, não dá para eu resolver. Eu sei que R vezes I dá 10. Outra informação que eu tenho é a potência dissipada, vale 20. Agora, quem é a potência dissipada? É RI ao quadrado. Então, RI ao quadrado vale 20. Isso aqui eu chamei de equação 2. Observa, eu também não consigo resolver isso daqui. Eu não sei quanto é R, não sei quanto é I, muito menos eu sei quanto é I ao quadrado. Agora, o que é que eu posso ver? Ó, observa o seguinte. RI vale 10, RI ao quadrado vale 20. Olha o que foi que eu fiz, olha a jogada que eu fiz. Eu dividi a equação que eu chamei de 2 pela equação que eu chamei de 1. Então, eu fiz RI ao quadrado igual a 20, tudo isso dividido por RI é igual a 10. Olha o que é que acontece. R' por R', eu posso cortar, dá 1. I ao quadrado por I dá quanto? Dá I, não é isso? I ao quadrado dividido por I dá I. 20 dividido por 10 dá 2. Então, I dá igual a 2 amperes. Tá certo? Eu dividi a equação 1, a equação 2 por equação 1. RI ao quadrado é igual a 20. Tudo isso dividido por RI vezes 10. Aí eu cortei R com R. A gente não sabe quanto é ainda, mas são os mesmos valores. É pura álgebra. Eu posso dar 1, eu posso cortar. RI ao quadrado por I eu posso cortar. Quando divido I ao quadrado por I dá I. Não é isso? Não é a mesma coisa de, por exemplo, eu fazer 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então eu posso cortar isso aqui, ó. Dá simplesmente 2. Isso aqui é álgebra, gente. I é igual a I. Eu posso utilizar eles, substituir esses valores por um número qualquer, desde que sejam os mesmos. Pode ser 2, pode ser 3. 3 ao quadrado dá 9. Dividido por 3 dá 3. Pode ser, mas eu indico sempre fazer, utilizar um valor unitário. Unitário vem de 1. Se eu substituir I por 1, I ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Tá certo? Eu sempre posso fazer isso. A mesma coisa aqui no R. 1 e 1. 1 dividido por 1 dá 1. Eu posso cortar. Isso aqui é álgebra. Eu não sei quanto é o valor, mas eu sei que é um valor igual para os dois termos. Eu posso substituir por 1, valor unitário. Então,
I ao quadrado dividido por 1, I ao quadrado dividido por I dá I, 20 dividido por 10 dá 2. Então, já sei quanto vale o valor de I, vale 2. Agora, eu vou substituir o valor de I, eu posso substituir na equação 1 ou na equação 2. Eu preferi substituir na minha equação 1. Então, R' é igual a 2, acabei de calcular, vezes igual a 10. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, R' é 10 dividido por 2, que dá quanto? Dá 5 ohm. Então, tá aí as respostas que a questão pedia. Resistência interna vale 5 ohm, corrente elétrica vale 2, corrente elétrica vale 2 ampere, resistência interna vale 5 ohm. Tá certo? Tá com dúvida ainda no que fez? Substitui os valores lá nas equações que vai bater certinho, ó. Né, 300, ó, PD, né, RI ao quadrado. Não é isso? Ó, PD, RI ao quadrado. Quanto vale E que a gente determinou? Vale 5. Quanto vale a corrente? Vale 2. Então é 2 ao quadrado. Quanto é que dá 2 ao quadrado? Dá 4. 4 vezes 2 dá 20. Tá, bateu aqui, ó. Tá certinho. PD vale 20. Se eu substituir aqui os dados que eu encontrei na equação do gerador, observa aqui, ó. A F100 vale 100. Mais, quanto é que vale I? Vale 2. E R vale 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 100 dá 110. Bate certinho aqui, ó. Tá tudo correto. Então, tá tudo na paz, na tranquilidade. Então, resolvida aí esta questão. Vamos para a próxima questão. A questão traz um gráfico de um receptor elétrico. A tensão elétrica nos terminais do receptor varia com a intensidade da corrente elétrica de acordo com o gráfico ao lado. Determine a F100 e a resistência interna. A gente sabe que a F100 é o valor que a reta troca o eixo vertical. A gente não sabe, vai determinar. A resistência interna, a gente pode calcular pelo ângulo de inclinação dessa reta, mas no nosso caso nós não temos esse ângulo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos determinar um ΔI e um ΔU. A gente vai utilizar a definição de momento angular da reta. O R é o momento angular da reta. Então, ó, R é ΔU dividido por ΔI. Quanto é essa variação de I? 9 menos 3 dá 6. Quanto à variação de U? 48 menos 36 dá 12. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 2 ohm é a resistência interna desse receptor, desse motor elétrico. Agora, a F100. Vamos determinar a F100. Para determinar a F100, vamos utilizar a equação do receptor. Aí a gente vai fazer o quê? Vai substituir os valores de U. A gente já sabe quanto vale R, vale 2. A gente vai substituir os valores de I e de U para qualquer um desses dados que a gente tem do que a gente tem no gráfico. Agora observe, o valor de I, quando o I vale 3, a correspondente U é 36. Quando o I vale 9, a correspondente para U é 48. Eu acho que vocês sabem, mas eu vou destacar aqui. Eu tenho que saber relacionar as variáveis corretas. Eu não posso substituir 3, eu não posso usar o valor de 3 e 48. Não são valores correspondentes. Eu tenho que saber ler esse gráfico. Quando o I vale 3, a DDP não é 48, é 36. Então eu tenho que saber substituir esses valores aí corretamente, senão não vai dar certo. Eu escolhi esse primeiro valor aqui. Substitui I por 3 e U por 36, que são os valores correspondentes. Então, 36 é igual a E mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Passei o 6 que está somando, passa por outro lado subtraindo. 36 menos 6 dá 30. Então, ó, esse ponto aqui, ó, que o gráfico não nos ofereceu, a gente determinou, vale 30.
30 volts. Esse é o ponto que a reta deve tocar o eixo U, o eixo da vertical, que vale 30, que é justamente a minha FCI, minha força contra-eletromotriz para este receptor, para esse motor elétrico aí em questão. Certo? Calculei as constantes do receptor através do gráfico do receptor. Um gráfico de uma função de primeiro grau, a gente observa cuja reta é ascendente, já que o valor da constante angular da reta é positivo. Vamos para a próxima questão. É o mesmo gráfico, observa aí, ó, é o mesmo gráfico, mas vamos calcular o seguinte agora. A tensão elétrica dos terminais do receptor varia com a intensidade da corrente elétrica de acordo com o gráfico abaixo. Está aqui. Onde a F100 ele já nos deu. Tá aqui, ó, seria isso aqui, vale 30 ohm. A resistência 30 volts. A resistência desse motor vale 2 ohm. Ele quer saber qual é a potência fornecida quando a tensão é 30 volts. Dê a resposta em quilowatts, certo? Então, ele quer saber quanto é a tensão fornecida nessa situação aqui, ó, quando a DDP vale 30 volts. Quem é a potência fornecida é o pio, é a potência fornecida pelo circuito externo, pela corrente gerada pelo gerador. A gente viu que a potência da corrente é o pio, a gente já estudou isso aí lá em corrente elétrica, pio. Aqui está U vezes I, mas pode ser I vezes U, que é o famoso pio. Então a potência fornecida, ele quer saber quando a DDP vale 36, ele precisou nesse valor aí, vale 36, quando a DDP é 36, eu tenho uma corrente de 3 ampere, então é 36 vezes 6, 36 vezes 3 dá 108 watts. Mas essa não é a resposta que ele quer em kilowatt. Como é que eu transformo watt em kilowatt? Basta dividir esse valor por 1000. Quando eu dividir esse valor por 1000, eu vou caminhar com a vírgula 3 vezes para onde? Para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Vou caminhar 1, 2, 3 vezes. Então eu vou ficar com 0,108 kilowatts. Essa é a potência fornecida pelo receptor na tensão de 36 volts, tá certo? Então, procura a alternativa aí que você deveria ter marcado, se é que você não marcou a alternativa correta, que seria a alternativa que diz 0,108 kW de potência fornecida, ok? Lembra que quilo é alguma coisa na ordem de 10 a 3. Kilowatts é 10 a 3 watts, são 1000 watts. Quilômetro é 10 a 3 metros, são 1000 metros. Quilograma é 10 a 3 gramas, são 1000 gramas, certo? Sempre bom a gente estar relembrando essas coisas aí. Vamos para a próxima questão. A próxima questão apresenta o mesmo gráfico, só que pede outra coisa. Ele quer agora, o texto é o mesmo, ele quer agora a energia elétrica que o receptor consome em 2 horas. Novamente, quando a tensão vale 36 volts. Observe o seguinte, para eu resolver essa questão aqui, eu precisaria primeiro ter resolvido a questão anterior. Se não estava na mesma sequência, você primeiro ia ter que determinar a potência fornecida. E está aqui, eu determino a potência fornecida com a equação do pio. Potência com a tensão fornecida vezes a corrente. Depois que depois que eu tivesse calculado essa potência, eu ia substituir na equação da energia elétrica, que é a potência vezes a variação do tempo. A potência eu já calculei e observa, ele quer em quilowatt-hora. Então eu vou utilizar a potência que eu calculei em quilowatt, só multiplicar por hora, que dá quilowatt-hora. Então a potência vale 0,108 vezes 2 horas, que é o tempo que ele quer. Isso aqui dá 0,216 kWh. Isso aí é a energia elétrica que ele vai consumir em 2 horas, tá certo? 0,216 kWh. Essa é a resposta aí dessa questão. Podemos seguir? Vamos lá, o vídeo está gravado, você pode pausar e copiar tudo com calma aí.
Vamos para a questão seguinte, penúltima questão. Questão que tinha um texto para você digitar lá no seu formulário, era uma questão teórica. Diz o seguinte: como diferenciar um receptor de um gerador? Como é que a gente diferencia essas coisas? Lembra, o símbolo é o mesmo, é uma linha serrilhada com barras de tamanhos diferentes. A barra maior representa o polo positivo, a barra menor representa o polo negativo. Então, como é que a gente diferencia esses elementos que têm o mesmo símbolo? Hein? Como é que a gente diferencia? É simples, é fácil. Espero que vocês tenham respondido corretamente. Nós diferenciamos esses dois elementos pelo sentido da corrente. Podemos diferenciar esses elementos de um circuito elétrico pelo sentido da corrente elétrica. Era para ser um A. O receptor e gerador apresentam sentidos de corrente oposta, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Tem um circuito aí fechado. Vamos supor que esse aqui é o gerador elétrico. Aqui é o gerador, G de gerador. Qual é o sentido da corrente num gerador? Num gerador elétrico, a corrente ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Então, esse é o sentido da corrente elétrica I. Nesse caso aqui, é um sentido anti-horário. Para esse exemplo, poderia ser horário, depende do exemplo, é claro. Certo? Sentido anti-horário. A corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Ela vai percorrer um circuito fechado, é claro. No receptor, o sentido é oposto. Então a corrente sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Nesse caso aqui, a corrente teria sentido o que? Horário. Então esse seria o sentido da corrente elétrica I. Tá certo? São sentidos opostos. Mais uma vez, no gerador a corrente sai do polo positivo, no receptor a corrente sai do polo negativo. Vamos para a última questão. Diz o seguinte: um motor elétrico de resistência interna 5 ohm é ligado a um DDP de 120 volts. Constata-se que o motor é percorrido por uma corrente elétrica de 12 amperes. Determine o que acontece se impedirmos o eixo do motor de girar. O que vai acontecer quando a gente impede o eixo de um motor girar? O motor passa a ter potência útil igual a zero e desta forma sua F100 também se iguala a zero. Portanto, este receptor passa apenas a dissipar calor e irá funcionar como resistor elétrico. Essa aqui é uma resposta bem mais elaborada, onde a gente traz todas as consequências, mas se você respondeu apenas que o motor funciona como resistor elétrico, significa que você sabe tudo isso aí, você respondeu corretamente, tá certo? Se você respondeu também que ele passa apenas a dissipar calor, também está uma resposta correta, tá certo? Não se preocupe se sua resposta não está exatamente igual a essa resposta que eu coloquei aqui no vídeo, não, tá certo? Eu estou trazendo uma resposta mais elaborada para a gente relembrar essas coisas. Potência útil fica zero, a F100 vai para zero, então ele dissipa apenas calor. E o que é que dissipa apenas calor? É o resistor elétrico. Tá certo? Um abraço para vocês, finalizando aqui o vídeo de correção. Um abraço para vocês e até a gente se vê no futuro. Até a próxima.